1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 13. Quem abriu, diga aleluia. Eu vou ler alguns versos, presta bastante atenção, porque eu creio que Deus vai falar com você. A Bíblia diz assim: irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará mediante a Jesus e com ele aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês pela palavra do Senhor que nós, o que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem, pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo Jesus ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados. Fala comigo, arrebatados. Mais uma vez, diga arrebatados. Continua a ler. Com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Verso 18: consolem-se uns aos outros com essas palavras. Capítulo 5, verso 1. Irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Quando disserem paz e segurança, a destruição virá sobre eles de repente, como as dores de parto à mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas para que esse dia os surpreenda como ladrão. Vocês são filhos da luz, filhos do dia, não somos da noite nem das trevas. Quantos filhos da luz nós temos aqui? Diga aleluia, diga glória a Deus. Continua lendo, verso 6. Portanto, não durmamos como os demais, mas sejamos atentos e sejamos sóbrios. Pois os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, embriagam-se de noite. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor, e o capacete da esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós, para que quer estejamos acordados, quer dormindo, vivamos unidos a Ele. Por isso, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Olha que texto tremendo. Aqui a palavra de Deus, aqui Paulo, para os Tessalonicenses, para a igreja em Tessalônica, ele fala sobre o arrebatamento. Ele fala sobre a volta de Jesus, e ele traz isso como uma boa nova, ele traz isso sobre algo para levantar a esperança. Um pouco de contexto: a igreja de Tessalônica estava passando por um período muito difícil, um período que a morte era muito presente no dia a dia da igreja, porque ela estava sendo terrivelmente perseguida, muitos haviam partido. A temática das duas cartas de Tessalonicenses foi Paulo dando esperança para a igreja. Paulo falando do futuro. Por causa do dia a dia, dos acontecimentos, muitos estavam perdendo a perspectiva de futuro. E estavam tendo a perspectiva de futuro completamente errada. Chegaram a ponto de pensar que tudo aquilo que Jesus falou sobre a sua vinda, sobre aqueles acontecimentos que são bons, que é boa nova, eles estavam pensando que seriam só para aqueles que estivessem vivos. Como que se aqueles que tivessem partido, aqueles que tivessem morrido, haviam sido deixados por Deus.
e eles não participariam daquele momento especial, daquela esperança. E Paulo ele vem e corrige a perspectiva dos Tessalonicenses. Paulo ele vem e vem trazendo uma palavra de consolo, ele vem falar do arrebatamento, ele vem falar sobre a vinda de Jesus como uma boa nova para trazer esperança. Que ele começa a falar, não é isso não. Nós que estamos vivos de modo algum, vamos preceder aqueles que estão dormindo. Olha a palavra dormindo, tem muita gente que interpreta mal aquilo que Paulo fala. Quando a Bíblia fala que alguém que se foi está dormindo, não quer dizer que eles estão num sono lá sem consciência, não. A Bíblia está falando que eles estão vivos. Porque aquele que morre em Jesus, a morte não é um ponto final. Pelo contrário, a nossa vida ela é eterna. Ele é a ressurreição e a vida, e aquele que crê no Senhor Jesus, ainda que morra, ele viverá. Ele fala, opa, não está dormindo, não acabou, não é um ponto final, eles não se foram, eles estão dormindo, eles estão vivos ainda em Jesus. Quando viu o arcanjo e tocar a trombeta do arrebatamento, a Bíblia fala, Paulo, ele dando esperança para os Tessalonicenses, ele fala, aqueles que já se foram, eles vão preceder a gente, e eles vão subir aos céus, encontrando Jesus nos ares. E se nós lá estivermos vivos ainda, aí sim, nós vamos subir. Aí vai ser um grande reencontro. Você vai ver aquela pessoa que se foi com Jesus, aquela pessoa que deixou saudade, você vai encontrar Jesus, vai ser uma grande festa de reencontro. Você vai ver aqueles entes queridos e você vai ver o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, vindo em glória, em majestade. E você vai estar com Jesus desde então para sempre. Em todos os momentos, interessante que o apóstolo Paulo ele fala muito sobre a volta de Jesus. Tem muita gente que pensa que a volta de Jesus é exclusividade lá de Apocalipse, o último livro da Bíblia, mas não. Toda a Bíblia fala muito sobre o fim dos tempos, fala muito sobre a volta de Jesus. O apóstolo Paulo, ele traz muita substância sobre os acontecimentos que se darão nos últimos dias. E todas as vezes que ele vem falar sobre a volta de Jesus, ele fala para trazer esperança, ele fala para trazer alegria, ele fala para consertar a perspectiva das pessoas, ele fala muito sobre arrebatamento. E eu quero enfatizar esse viés de Paulo, porque curiosamente nos últimos tempos, muita gente no meio cristão, muita gente na igreja, vê a volta de Jesus de uma maneira diferente. Como que se a volta de Jesus fosse algo ruim. Como que se a volta de Jesus fosse algo amedrontador. Como que se fosse preferível que Jesus não voltasse. Como que se a volta de Jesus fosse algo que não nos trazesse ou trouxesse esperança. Mas não é isso que a palavra de Deus nos diz, pelo contrário. E eu estou aproveitando, eu estou tão empolgado para compartilhar essa noite sobre esse tema, porque sim, tudo isso que está acontecendo, nós vemos embasamento bíblico, ou seja, a Bíblia já prenunciou tudo isso que está acontecendo. Mateus 24, o maior sermão de Jesus, o sermão que Jesus deu com mais conteúdo sobre a sua segunda vinda. Todas as vezes que ele fala sobre guerras, rumores de guerra, ele faz questão de falar isso para eu e você hoje. Não temas. Não tenha medo. Sim, a Rússia está ameaçando uma guerra nuclear, uma guerra mundial, pandemia em todo lugar. O Espírito Santo me trouxe aqui para te lembrar, não tenha medo, Deus não perdeu o controle. O nosso Pai que está nos céus, Ele tem todo o controle. Não temas. Não perca o seu tempo, não sucumbe para o medo. Deus não perdeu o controle.
Ele te avisou desde lá do início que isso tudo ia acontecer, e Ele falou que você estaria protegido, guardado, selado pelo Espírito Santo. Não tenha medo. Tem um texto lá em Lucas 21, no próprio Sermão do Monte das Oliveiras. Põe aí para mim, Lucas 21, 28. Quando Jesus está falando ali de guerras, de rumores de guerras, Ele fala isso. Quando começarem a acontecer essas coisas, Ele diz assim, entrem em pânico, abaixe a sua cabeça, retroceda, porque o pior está por vir. É isso que a Bíblia fala? É isso que Jesus fala sobre a sua vinda? É isso que Jesus quer que você tenha na mente, que a volta de Jesus é algo assustador, que é algo que você não quer experimentar, é algo que traz desesperança? É isso que Jesus fala aqui? Para o servo do Senhor, para a igreja do Senhor. Sim, vai ter guerra, rumor de guerra, sinal no céu, pestes. Ele fala, não temas. Aí Ele vira para você assim, quando começarem a acontecer essas coisas, levante-se, erga a sua cabeça. Sabe por quê? Não é porque o pior está por vir, não. Sabe o que vai acontecer? O melhor está por vir, porque estará próxima a redenção de vocês. Meu irmão. É mais ou menos aí o que está acontecendo, o que tem acontecido, é mais ou menos o que reportaram lá naquele filme Não Olhe para Cima. Quem assistiu aquele negócio? Não gostei do filme não, apesar de ter muita gente conhecida. Eu acho que foi mal feito, eu acho que a intenção foi ruim. Criticar o conservadorismo, como que se todo conservador fosse uma pessoa sem nenhum tipo de conhecimento, fosse uma pessoa atrasada, ultrapassada e um prejuízo para a sociedade. Mas, se você interpretar aquele filme de uma forma, faz todo sentido. Se você interpretar que a vinda do meteoro é a volta de Jesus, o filme está falando uma verdade. Quem assistiu o filme? Faz um sinal com a sua mão. Não olhe para... Se você não assistiu, não perde seu tempo assistindo, não. Não é muito bom o filme, não. Mas enfim, como que se a volta de Jesus fosse o meteoro? Os sinais estão aí. Jesus está voltando. O rei está voltando. Mas muita gente não quer ver. Muita gente não quer ver. Faz questão de dizer, não olha para cima não, porque Jesus não está voltando. Jesus está voltando desde a igreja primitiva. Sempre houveram guerras, sempre houveram terremotos, mas muitos não querem ver. Mas Jesus está voltando. Interessante que Paulo usa uma expressão aqui, ele fala dores de parto. Se você lembrar lá no discurso do Monte das Oliveiras, quando Jesus fala do princípio das dores, essa expressão que ele usa também, no original, é a mesma palavra para descrever as dores de parto. Sim, sempre houveram guerras, sempre houveram terremotos, desde lá do século I. Sempre houve perseguição à mensagem do Evangelho. Os israelitas do Antigo Testamento já eram perseguidos. Já houveram grandes pandemias no mundo. A gripe espanhola lá matou mais gente do que a pandemia agora do coronavírus. Depois da pandemia lá de 1917, 18, não lembro a data ao certo, depois vieram 2 guerras mundiais, houve bomba atômica lá no Japão. Sempre houveram guerras, sempre houveram pestes, mas tem um detalhe aqui que acrescenta algo, meu irmão, e nos enche de esperança. A expressão que Jesus usa lá é o princípio das dores. Paulo também usa aqui para falar de sinais, de indícios da vinda de Jesus. Ele fala como dores de parto. No parto, antes do parto, tem algo que causa muita dor para a gestante, para a mulher grávida, que são as contrações. Grande parte das contrações, grande parte das dores são causadas pelas contrações. E as contrações são indícios que a hora do parto está próxima. Quanto maior a frequência das contrações,
Quanto menos espaço entre uma contração e outra, significa que o parto está próximo. Significa que o bebê está para nascer. Sim, sempre houveram terremotos, sempre houveram guerras, mas nos últimos anos a frequência está aumentando. A gente falou de uma pandemia só, outra ali no século passado, mas o tanto de peste que apareceu, desde ali do HIV nos anos 80, depois veio tanta coisa aí, tanto tipo de gripe, dengue, chikungunya. Parece que nos últimos 10 anos o negócio aumentou. O ebola, alguns anos ainda matando muita gente lá na África, em outros lugares. Parece que a frequência tem aumentado. Guerra mundial, nós estamos à beira de uma guerra mundial, algo que para a nossa geração é algo tão assim surreal. A ameaça atômica, parece que a velocidade está aumentando. O espaço entre uma contração e outra está diminuindo. A frequência está aumentando. Sabe por quê? O parto está chegando. Jesus está voltando. Presta atenção aqui, ó. Muda a sua perspectiva sobre a volta de Jesus. Muda a maneira que você vê a volta de Jesus. Perspectiva é algo tão sério, de acordo com a palavra de Deus. Paulo, ele gasta 2 cartas para os Tessalonicenses, tentando mudar a perspectiva dos Tessalonicenses. A maneira que você enxerga algo, a maneira que você percebe algo, determina como você vai viver aquele algo. Eu costumo falar que o ser humano, ele experimenta muito mais a sua perspectiva da realidade do que a própria realidade. 2 pessoas passam pela mesma situação, pelo mesmo problema, e vivenciam o mesmo problema de maneira diferente, por conta de perspectivas diferentes. Lembra Jesus lá no meio da tempestade? Os discípulos apavorados, achando que a tempestade era um ponto final, achando que a tempestade era maior do que qualquer ajuda que eles poderiam receber, achando que iam morrer, achando que Deus tinha os abandonado. E a Bíblia fala que no mesmo barco, Jesus, ele estava com a cabeça no travesseiro e ele dormia em perfeita paz. Meu irmão, tem tanto cristão vivenciando uma vida miserável por perspectiva errada. O diabo, ele não pode te jogar no inferno. Ele não tem esse poder. A Bíblia fala que quem está em Cristo, o maligno não lhe toca. Quem carimbou o seu passaporte foi o sangue de Jesus lá na cruz. Como ele não tem poder para te jogar no inferno, ele quer infernizar a sua vida aqui na terra. Lembra que o diabo, ele só copia? Deus quer trazer o reino na terra como nos céus. O diabo quer trazer o inferno para a tua vida hoje. É aquilo que a Bíblia fala de dardos inflamados do maligno, que joga contra a tua mente para mudar a sua perspectiva. Lembra que o diabo é o pai é o mestre do engano. Quando ele fala assim, eu vou te matar, você vai ser o pior ano da sua vida, a pandemia só vai arrebentar contigo, vai vir uma guerra mundial. Presta atenção, o interesse dele não é nem te matar, porque ele sabe que ele não pode. O interesse dele não é te tocar, porque ele sabe que para te tocar, ele tem que pedir autorização para o seu pai. Então o que ele quer fazer? Ele quer que você acredite nas mentiras dele. Porque se você acreditar, ele não precisa fazer mais nada. O ser humano só é preso pelas mentiras que ele acreditar. De tal modo que quando nós conhecemos a verdade, nós somos libertos, livres. Ele tenta fazer com que você veja como ele vê, ou como ele quer que você vê. A volta de Jesus não é para trazer medo no seu coração. A volta de Jesus não é para trazer pavor, pelo contrário. Olha para cima. Sim, tem alguns acontecimentos lá no livro de Apocalipse, tem alguns acontecimentos que são retratados em toda a palavra de Deus.
A Bíblia fala sobre a grande tribulação. Eu pedi para o pessoal colocar aqui uma figura, vou pedir para vocês colocarem, que é a ordem dos eventos sobre a volta de Jesus. Sim, tem várias visões, várias interpretações, mas o maior consenso, essa é a visão mais aceita sobre a volta de Jesus. Olha aí na tela, eu vou pedir para quem está assistindo, para projetar aí na tela também. Biblicamente, a Bíblia nos mostra que a volta de Jesus ela é um evento só, dividido em duas partes: o arrebatamento da igreja e a volta gloriosa de Jesus. Se você vê aí, tem uma cruz na gravura que você está vendo, que simboliza a primeira vinda de Jesus, o primeiro advento, que aconteceu há mais de 2000 anos atrás. E da cruz até a primeira seta é o período que nós vivemos hoje, que os estudiosos da Bíblia chamam de dispensação da graça, o período da graça, o momento que todos nós vivemos pela graça do Senhor, que também é conhecido como o momento da igreja. A Bíblia fala que haverão alguns acontecimentos, aí eu não vou entrar em detalhe pelo tempo, que indicam que o período do arrebatamento está chegando, está próximo. O primeiro acontecimento da vinda de Jesus é o arrebatamento, que nós lemos aqui agora. É a primeira seta que está aqui na tela, eu vou pedir para projetar de novo. Esse arrebatamento, biblicamente falando, ele vai ser inesperado. Jesus vai vir como ladrão, numa hora que ninguém espera. Jesus falando de arrebatamento, tira aí a gravura aí das telas para que o pessoal olhe para mim. Jesus falando do arrebatamento, ele usa dois exemplos interessantes. O apóstolo usou esses exemplos. Ele fala sobre os dias de Noé. Jesus fala que seria como os dias de Noé. As pessoas se casavam, se davam em casamento e agiam como se Jesus não fosse voltar, como se a chuva não fosse vir, como se o dilúvio não fosse vir, e de repente o dilúvio veio. Mas antes do dilúvio vir, a Bíblia fala que Deus ele leva Noé e a sua família para a arca. Fala comigo, arca de Noé. Jesus ele dá outro exemplo interessante para falar sobre arrebatamento. Ele fala sobre Ló e Sodoma e Gomorra. Quem lembra da história de Ló e Sodoma e Gomorra? Sodoma e Gomorra receberam o juízo do Senhor. Veio fogo dos céus e consumiu todas aquelas duas cidades. Mas antes de vir o juízo do Senhor, pela intercessão de Abraão, que era tio de Ló, a Bíblia fala que os anjos do Senhor tiraram Ló e a sua família da cidade, arrebataram Ló e a sua família da cidade e os livraram da ira que estava por vir. Da mesma forma, através da intercessão de Jesus, através do sacrifício de Jesus por mim e por você, ali no Calvário, quando Deus quiser, quando chegar a hora, vai tocar a trombeta. 1 Coríntios fala que será numa fração de segundos, num piscar de olhos, nós vamos subir para o Rei e vamos encontrar o Senhor nos ares. Depois aqui na terra vai acontecer algo que a Bíblia chama de grande tribulação, que coloca todos esses problemas que a humanidade enfrentou até hoje no bolso. Mas o arrebatamento é uma excelente notícia. Paulo fala em 1 Coríntios que vai ser num piscar de olhos. Os cientistas falam que um piscar de olhos dá 1/10 de segundo. Pensa aí, quase que imperceptível a olho nu. De acordo com as estatísticas, são mais de 2 bilhões de cristãos no mundo. Pelo menos quem professa ser cristão. Imagina que 50% disso são cristãos que realmente creem em Jesus. 1 bilhão de pessoas. Numa fração de segundos, pum, todo mundo desaparece. Pensa na situação aqui na terra. Os especialistas vão para a televisão tentar amenizar a situação. Acho que foi uma
uma combustão aí que aconteceu com cada um, talvez porque não tomaram aí a 20ª dose da vacina, talvez foi por causa disso, assado. Aí de repente desapareceram. Mas a Bíblia já alerta há mais de 2000 anos, que quando a trombeta tocar, nós veremos o Rei. Muda a sua perspectiva sobre a volta de Jesus. A história da volta de Jesus não é uma história de derrota, é uma história de vitória. Jesus vai vir vencedor. Sabe, aqueles demônios, aquela sujeira, aqueles espíritos malignos que estão levando lá aquele Putin, os seus comparsas a causar tanta destruição. Sabe esse espírito de morte aí, que está matando tanta gente através dessa praga, dessa peste já há mais de 2 anos? Sabe esses espíritos de violência? Quando Jesus vem, de acordo com a palavra de Deus, Romanos 16 diz assim, que o meu Deus de paz, em Cristo Jesus, esmagará o diabo e os seus demônios debaixo dos seus pés. A história da volta de Jesus é uma história de vitória. Jesus vence de uma vez por todas. Muda a sua perspectiva, para de ver como se fosse algo de derrota. Vai ser uma grande festa. Ele vem para uma igreja vitoriosa, limpa, santa, sem mácula, justificada pelo sangue de Jesus. Agora presta atenção que biblicamente, saber sobre a volta de Jesus é um dever. Fala comigo, um dever. Todo cristão deve saber sobre a volta de Jesus. Eu vou te dar alguns dados para provar isso. Você sabia que 1/3 da palavra de Deus fala sobre profecias que irão acontecer no futuro? 1/3 é muita coisa. Todos nós aqui cremos que a palavra de Deus é divinamente inspirada. É um banquete que Deus nos deu. A palavra de Deus não é um menu que você escolhe aquilo que mais lhe convém, né? Hoje está na moda aí. As pessoas descobriram que a palavra de Deus realmente mexe com a nossa autoestima, nos ajuda a nos organizar, fala de vida abundante. Hoje a gente só ouvia isso dentro da igreja, agora está todo mundo falando vida abundante, vida próspera. Você pega aqueles jargões da palavra de Deus, sim, a palavra de Deus tem esse aspecto, mas a palavra de Deus não é um menu que você escolhe o que você quiser, não. A palavra de Deus, toda ela, de Gênesis a Apocalipse, é um banquete de Deus necessário para mim e para você. Sim, ela levanta, ela nos motiva, mas ela também nos exorta, ela nos transforma, ela nos confronta. Eu estava pregando sobre Jonas. A Bíblia fala que Deus manda Jonas ir pregar em Nínive, e a palavra que Deus manda Jonas trazer não era aquela palavra que traz aquele sentimento bom de realização, que mexe com a autoestima, não. Era uma palavra de confronto. A palavra era assim, ó, daqui a 40 dias vocês vão morrer. Daqui a 40 dias vai vir juízo de Deus, a não ser que você arrependa. Porque a palavra de Deus, sim, ela mexe conosco, ela nos motiva, mas ela confronta, ela transforma, ela é a plenitude, ela é o banquete de Deus para cada um de nós. Um terço da palavra de Deus fala sobre profecias que irão acontecer no futuro. Se a Bíblia é divinamente inspirada, você vai se dividir ela em 3 partes. Um terço fala sobre o futuro, então é porque Deus acha isso importante. A Bíblia fala muito sobre o primeiro advento de Jesus, a primeira vinda de Jesus, que é fundamental para todos nós, sim ou não? Quem concorda comigo, quem está me acompanhando, diz glória a Deus. A vinda de Jesus, a primeira, é fundamental para o cristianismo, é a base da nossa redenção, da reconciliação com Deus.
É importante que nós saibamos sobre a primeira vinda de Jesus, por isso que está na Bíblia. Agora presta atenção nesse dado. Você sabia que a Bíblia fala 5 vezes mais sobre a segunda vinda de Jesus do que a primeira? De Gênesis a Apocalipse. Tem 5 vezes mais informações sobre a segunda vinda de Jesus do que a primeira. Porque de fato Deus quer que você saiba sobre a segunda vinda. É essa esperança que nos dá base para enfrentar o amanhã. Mas presta atenção em algo. Por que tem tanta informação na Bíblia sobre a segunda vinda de Jesus? Sobre o futuro? Presta bem atenção em nome de Jesus. Por que Deus quer que você saiba tanto sobre a segunda vinda de Cristo, sobre o futuro? Seria porque Deus ele quer aguçar a sua curiosidade? Seria? Não, a palavra de Deus não é egoísta. Seria porque Deus quer gerar complacência no seu coração, de tal modo que muitos pregam aí fora erroneamente, que nós devemos então ficar dentro da igreja esperando a segunda vinda de Jesus. Olha que absurdo. Se Deus quisesse que você ficasse assim, Ele te levava lá para o céu, poxa vida. Ele te levava para o paraíso. Se é só ficar aqui esperando a vinda dEle, sem fazer nada, sem cumprir um chamado, sem cumprir um propósito, por que você está aqui? Era melhor Deus te levar lá para o paraíso. Mas não é para gerar complacência, não é para aguçar a sua curiosidade, mas presta atenção, sabe por que a Bíblia fala tanto sobre a volta de Jesus, sobre o futuro? Não é para aguçar a sua curiosidade, mas é para ativar a sua responsabilidade. Sabe por que a Bíblia fala tanto sobre o futuro? Não é só para você saber ou para alimentar uma informação sem necessidade, não. Sabe por que a Bíblia fala muito sobre o futuro? Para que o futuro possa interferir no seu presente. Para que esse conhecimento sobre o futuro possa mudar a maneira que você vive hoje. Possa interferir no seu presente. É por isso que Paulo estava falando sobre o arrebatamento. Para interferir, para transformar o presente. É por isso que a Bíblia fala tanto sobre o amanhã. A Bíblia fala lá em Apocalipse que há uma promessa para quem recebe as palavras da profecia. Paulo fala lá em 1 Timóteo, quando ele está falando para Timóteo que combateu um bom combate, ele fala que vai ser dada a coroa da justiça para aqueles que amam a vinda de Jesus. Há uma promessa quando você ama a vinda de Jesus. Tem que mudar a maneira que você vive hoje, sim. Tem que motivar você a viver uma vida em santidade. Saber que Jesus pode vir a qualquer momento. Tem que levar você a viver uma vida diferente. Vai que Jesus pega você despreparado, sem óleo na sua botija. Enquanto você está perdendo tempo com o pecado que só te faz mal. É igual uma comida estragada, que parece que é boa na hora. A Bíblia fala dos prazeres transitórios e depois te faz mal e pode te levar à morte. Deus não quer que você perca tempo comendo comida estragada, não. Deus quer que você viva uma vida santa, irrepreensível. Tem que motivar você a viver em santidade. Tem que motivar você a pregar a palavra. Compartilhar com seus familiares. Compartilhar com as pessoas que você trabalha. Tem que motivar você a se envolver com a igreja, porque Ele vai arrebatar a sua igreja. Nós vivemos num momento que as pessoas estão se afastando da igreja. Nós vivemos numa sociedade tão individualista, que chega a ponto da pessoa falar que ela serve a Deus sozinha. Como que se a vida cristã fosse para ser carreira solo? Não, nós precisamos uns dos outros, nós precisamos da igreja do Senhor.
tem que motivar você a renovar o óleo na sua lamparina. Tem que mudar a sua vida hoje. A Bíblia fala tanto sobre a volta de Jesus para mudar a sua vida hoje. Presta atenção aqui, eu já estou acabando. Biblicamente nós aprendemos algo. A igreja é a resistência. Fala comigo, a igreja é a resistência. Muitas pessoas falam, bispo, se Jesus vai voltar, eu devo fazer planos? Claro! Sabe por quê? O que muita gente errou aí no passado, a Bíblia fala que nós devemos viver como se Jesus fosse voltar hoje. Era isso que Jesus queria que os discípulos vivessem há 2000 anos atrás. O mais cético de nós há de concordar que hoje nós estamos mais próximos da vinda de Jesus do que os discípulos estavam. Sim ou não? Pelo menos 2000 anos mais perto. Se Jesus queria que eles vivessem como se Jesus fosse voltar a qualquer momento, porque o arrebatamento, a volta de Jesus vai ser iminente, numa hora que ninguém consegue descrever, quanto mais nós hoje. Mas nós também devemos nos preparar para se ele não for voltar. Porque se você pensar que ele vai voltar agora e não se preparar para o futuro aqui na terra, você pode perder as próximas gerações. Você vai deixar de viver o propósito do Senhor. Lembra, eu falei, o propósito de Deus não é que você fique na igreja esperando a volta de Jesus, não, senão ele levava você para a glória. Sabe por que o Deus soberano, que pode todas as coisas, e a sua vontade jamais pode ser frustrada, não te levou para a glória ainda? Porque ele tem um propósito para a sua vida. Ele tem um propósito para você. Não existe vida sem propósito. Se você está respirando, se você está me ouvindo, é porque Deus tem um propósito para você. Ele quer fazer algo na sua vida, Ele quer fazer algo através da sua vida, Ele tem mais para o seu futuro. O melhor de Deus está por vir. Ele tem um propósito para cumprir através da sua vida, por isso que Ele não te levou ainda. A Bíblia fala lá em 2 Tessalonicenses, Paulo fala, falando do anticristo, essa figura na escatologia bíblica que vai aparecer nos últimos dias. Ao contrário do que muitos pensam, não vai ser um chifrudo fedendo enxofre. A Bíblia fala que ele vai aparecer como um líder mundial, vai aparecer com um discurso de paz no período da grande tribulação, uma paz que será uma paz falsa. Mas lá em 2 Tessalonicenses, Paulo ele dá uma informação muito importante. Ele diz que para que o anticristo seja revelado, a força que o detém precisa ser tirada. Presta atenção. Paulo aqui está falando do arrebatamento. Ele diz que tem uma força que resiste o anticristo. Quando Deus quiser, quando for a hora de Deus, para começar os acontecimentos, Ele vai tirar essa força, que é a igreja, é a atuação do Espírito Santo na igreja, aí o anticristo vai ser revelado. Até lá, a igreja é a resistência. Presta bem atenção, talvez seja o momento mais importante do que eu queria compartilhar. A igreja é a resistência. Quando Paulo está falando de resistência, ele está falando numa linguagem de guerra. Ele não está falando no contexto que muitos pensam, que a igreja tem que resistir, só tomar pedrada, só esperando a vinda de Jesus. Já refutei isso. Paulo está no contexto ali do Império Romano. O Império Romano, para se defender, ele atacava, ele avançava. O Império Romano era uma manifestação do mal ali naquele tempo. Para se defender, para resistir, ele não ficava omisso, ele avançava.
Da mesma forma, para resistir o anticristo, a igreja precisa avançar. A igreja não pode ficar omissa, ela tem que ser luz, ela tem que ser sal. A igreja precisa conquistar. Jesus, ele nos fala tanto sobre o avanço do reino de Deus. A Bíblia fala do anticristo, essa figura que vai aparecer na grande tribulação. Eu vou falar daqui a pouquinho sobre isso antes de encerrar. Mas a Bíblia fala que desde o início há o espírito do anticristo, que nada mais é do que o espírito do diabo, que trabalha em oposição, que trabalha tentando substituir, ser contra Jesus, a mensagem do Evangelho. Desde lá dos primeiros séculos. Ele atua tentando interferir no propósito de Deus. E sabe quem pode resistir? Aqueles que foram edificados pelo Senhor Jesus sobre a rocha. E a Bíblia fala, quando Jesus ele diz para Pedro, falando de mim e de você, ele diz: edificarei a minha igreja, e as portas do inferno, o poder de Satanás, não prevalecerão contra ela. Por isso que você precisa se posicionar em oração e em atitude, aonde você estiver, para que o espírito do anticristo não prevaleça. E por que Deus quer que a igreja seja a resistência? Para que mais vidas sejam salvas e que o propósito de Deus seja atingido. Fala comigo, a igreja é a resistência. Mais uma vez, diga: a igreja é a resistência. Diga assim: eu sou a resistência. Fala para o seu irmão assim: você é a resistência.